E se aquilo que você chama de paciência for, na verdade, o campo silencioso onde a tempestade se forma? E se cada vez que o empata recua, ele não está cedendo, mas tecendo, em segredo, a própria armadilha que prenderá o narcisista? Carl Jung dizia que há forças na psique que só revelam seu rosto quando são levadas ao extremo. Talvez você nunca tenha visto o que acontece quando a alma empática decide que basta, mas hoje você está prestes a se aproximar demais dessa fronteira. O narcisista acredita ser intocável, como um espelho que devolve tudo e nada absorve. Mas o que acontece quando o reflexo que ele enfrenta não é mais de complacência, e sim de algo que o obriga a encarar seu próprio vazio? A energia muda, o ar fica denso, há um silêncio carregado e nele começa a erosão. O empata, quando chega ao limite, não grita, ele cala, e esse silêncio é mais destrutivo do que qualquer confronto direto. Mas aqui está a pergunta que ninguém ousa responder. O que desperta esse ponto de ruptura? Não é um momento de fúria, nem um estalo repentino. É um acúmulo invisível, como raízes crescendo no subsolo, invisíveis até romperem o concreto. Jung sabia que as sombras se encontram nesse território, onde o cansaço vira lucidez e a compaixão se converte em um poder que o narcisista não sabe combater. O mais perturbador é que o narcisista não percebe o início da sua própria queda. Ele sente uma estranha inquietação, um desconforto que não consegue nomear. Como um castelo corroído por dentro, mantém a fachada intacta, mas as paredes já não sustentam o peso. O empata não o ataca, apenas deixa de sustentá-lo. É um ato silencioso, quase imperceptível, mas que abre rachaduras profundas. E agora, você precisa se perguntar: quantos sinais desse processo você já ignorou? Talvez você já tenha estado perto demais desse limite sem perceber. Talvez já tenha visto a destruição começar, mas interpretou como algo banal. Mas e se o que está prestes a acontecer for irreversível? Se quiser entender o que realmente se passa nesse instante fatal e por que Jung via nele uma verdade que poucos suportam encarar, você vai precisar ficar até o fim. O empata vive carregando um mundo inteiro dentro do peito e por muito tempo acredita que essa capacidade de sentir é um dom intocável, inquebrável. Ele escuta o grito silencioso por trás das palavras, percebe o peso invisível nos gestos e, mesmo sem querer, absorve tudo. Mas existe um instante que nem ele reconhece até acontecer, o momento em que seu corpo, sua alma e até o silêncio interno dizem basta. É uma quebra que não vem com explosões, mas com uma estranha serenidade, como se a alma tivesse decidido, sozinha, fechar a porta por onde o narcisista entra. E o mais inquietante é que o outro não percebe a mudança, continua acreditando no mesmo jogo, sem notar que o tabuleiro já foi retirado. Nesse ponto, há algo no ar que não pode ser explicado em palavras comuns. Carl Jung dizia que a psique guarda reservas de energia que só emergem quando somos levados ao extremo, e talvez seja isso, uma força subterrânea, paciente, que apenas observa. O empata, ao chegar ao limite, não se torna violento, mas se torna ausente. É uma ausência tão carregada de presença que desarma qualquer manipulação. O narcisista, acostumado a se alimentar das reações, começa a sentir fome, não de alimento, mas de controle. E o que ele encontra é o vazio, um espelho que não devolve mais a imagem que ele espera. Aos poucos, o narcisista sente uma estranha desorganização interna. Algo nele, que sempre esteve blindado, começa a rachar. Ele tenta provocar, tenta testar os limites, mas não recebe a mesma resposta. É como gritar dentro de uma caverna e não ouvir o eco de volta. E na ausência desse reflexo, ele é forçado a encarar a própria voz. Uma voz que até então estava afogada no barulho que ele criava ao redor. O empata, sem sequer se mover, se torna a presença mais ameaçadora que o narcisista já enfrentou, aquela que não se submete. Mas o que realmente acontece por dentro do empata nesse momento? Não é vingança, não é sequer raiva, é uma clareza quase dolorosa,
como enxergar o fundo de um poço onde antes só se via sombra. Ele percebe que não precisa salvar, consertar ou compreender o outro. Percebe que a compaixão, quando oferecida a quem apenas a consome, se torna uma forma de autoabandono. E nesse instante, algo se inverte. A energia deixa de fluir para fora e volta para dentro, como um rio que muda seu curso. Essa inversão é silenciosa, mas avassaladora. O narcisista, que construiu sua força sobre a dependência emocional do outro, começa a perder o chão. É como uma árvore cujas raízes secam sem aviso. Por fora, ainda parece firme, mas por dentro, a estrutura começa a ceder. E o mais cruel é que não há um inimigo visível para combater. Não há briga, não há acusação, não há discurso. Apenas a ausência do alimento que sustentava seu personagem. Jung nos lembra que esse é o momento em que as sombras se encontram. O empata encara a própria sombra, aquela que dizia que sua força vinha de aguentar tudo, e o narcisista é obrigado a encarar a dele, que sempre acreditou que poderia sugar sem limites. É um encontro invisível, mas tão real que altera a atmosfera. Não é mais uma relação de força contra fraqueza, é o choque entre duas consciências. Uma delas recém-desperta. O narcisista começa a se debater internamente. Tenta resgatar o controle com gestos mais dramáticos, com acusações mais afiadas, com seduções mais ensaiadas, mas nada parece surtir efeito. O empata não reage mais no mesmo campo. Ele não está jogando o jogo, ele deixou o tabuleiro. E o narcisista, sem adversário, descobre que seu poder era apenas a ilusão de estar sempre vencendo. A partir daqui, o ambiente muda. Não há mais a mesma tensão superficial, mas uma tensão mais profunda, subterrânea. É como se o próprio ar carregasse uma promessa de transformação irreversível. O empata, sem buscar punição, acaba oferecendo ao narcisista o que talvez seja a pior consequência, o confronto com a própria verdade. E aqui surge uma pergunta que ninguém ousa responder. Será que o empata também sente medo desse momento? Medo de ver o outro cair, medo de se reconhecer sem o papel de cuidador, medo de existir sem a narrativa de se doar até o fim? Porque, no fundo, esse limite não destrói apenas o narcisista, ele também obriga o empata a se redefinir. E é nesse limiar, onde dois mundos internos colidem, que a história realmente começa a se desenrolar. É o ponto em que tudo parece silencioso por fora, mas dentro há uma revolução acontecendo. Uma revolução que ninguém verá, mas que mudará tudo. Agora, chegamos ao segundo golpe. Aquele que, segundo Carl Jung, não é lançado com as mãos, mas com a alma. Diferente do primeiro impacto, que é silencioso e quase imperceptível, este se insinua como uma mudança na atmosfera, um deslocamento invisível que o narcisista sente sem conseguir nomear. Não é um ataque direto, mas uma remoção estratégica do campo onde ele opera. É como se o empata, ao perceber que estava preso no labirinto construído pelo outro, simplesmente encontrasse uma saída secreta e deixasse o adversário sozinho, perdido dentro das próprias paredes. Esse golpe não exige força física nem palavras afiadas. Ele exige algo muito mais raro: a coragem de se retirar emocionalmente, mantendo o corpo presente, mas inacessível por dentro. O narcisista, até então acostumado a explorar cada brecha emocional, começa a notar que as portas que antes se abriam com facilidade agora permanecem trancadas. Ele lança olhares, insinua dramas, cria tensões, mas nada parece penetrar. O empata não se tornou frio. Ele apenas se recolheu a um espaço interno que o outro não conhece. Um território onde não há aplausos, não há espelhos, não há palco. É nesse momento que o narcisista percebe, ainda que não admita, que o seu poder não era absoluto. Ele dependia de um público. E agora, o público fechou os olhos. Mas esse segundo golpe é ainda mais devastador porque por fora nada mudou. As conversas continuam, os gestos são os mesmos, os encontros seguem acontecendo. O que mudou é o eixo.
O empata não gira mais em torno do narcisista. Ele pode ouvir, mas não absorve. Pode responder, mas não se envolve. É como se tivesse colocado um filtro invisível entre si e o outro, permitindo que as palavras passem, mas barrando a carga emocional que antes o invadia. Jung descrevia esse tipo de movimento como um reencontro com o self, a instância central da psique que, uma vez ativada, não permite mais que a vida seja vivida apenas pelo reflexo dos outros. O narcisista, nesse cenário, sente algo parecido com abstinência. Está acostumado a se alimentar da energia emocional do empata, mas agora essa energia não está mais disponível. Ele busca provocar, reacender o conflito, trazer à tona antigas feridas para que o outro volte a reagir. Mas diante do silêncio interno do empata, cada tentativa parece um tiro no escuro. E esse vazio, para o narcisista, é insuportável. Ele começa a se tornar errático, alternando entre sedução e agressividade, entre promessas e ameaças, numa tentativa desesperada de reestabelecer o vínculo de controle. O empata, por sua vez, vive um momento ambíguo. Por um lado, sente alívio. Afinal, aquele peso constante começa a se dissipar. Por outro, existe uma estranheza, quase uma culpa silenciosa, por não estar mais disponível para salvar o outro. Essa culpa, que Jung veria como resquício de um complexo inconsciente, é parte da última amarra que ainda conecta o empata à dinâmica destrutiva. E é exatamente aqui que o segundo golpe se torna realmente fatal. Quando o empata reconhece que essa culpa não é amor, é apenas o reflexo de anos de condicionamento emocional. Aos olhos externos, nada parece acontecer, mas por dentro, o narcisista começa a se despedaçar. Sua imagem grandiosa, antes sustentada pela resposta constante do empata, começa a perder coerência. Ele começa a duvidar de si mesmo, a questionar se ainda exerce o mesmo fascínio, se ainda é capaz de manipular. Essa dúvida é corrosiva. É como ferrugem nas engrenagens de uma máquina que sempre funcionou de forma implacável. Sem o combustível da validação, o sistema interno do narcisista entra em colapso gradual e ele começa a buscar novas fontes de suprimento, mas nada parece ter o mesmo sabor. O segundo golpe, portanto, não é um ato isolado, ele é um processo. É o dia após dia em que o empata mantém sua nova posição interna, mesmo diante das investidas mais habilidosas. É resistir ao impulso de se justificar, de se explicar, de voltar a oferecer o ombro que já se tornou hábito. É manter-se inteiro, mesmo quando o narcisista tenta arrastar tudo de volta para o campo de batalha emocional, onde sempre venceu. Jung diria que esse é o momento em que a individuação dá um passo decisivo. O empata se torna mais do que a função que desempenhava para o outro, mais do que o papel de cuidador ou pacificador. E para o narcisista, essa é a pior ferida, perceber que não controla mais o script. Ele tenta reescrever a história, mudar o tom, criar crises artificiais, mas nada disso funciona quando o outro já não está mais emocionalmente presente. O que resta é um vazio que ele não sabe preencher. E esse vazio não é neutro, ele é ativo. Ele é o próprio reflexo daquilo que o narcisista sempre temeu encontrar, a ausência de importância real. O segundo golpe é, em essência, a retirada silenciosa da energia que sustentava a ilusão. Não é um corte brusco, não é um adeus dramático, é uma morte lenta do vínculo tóxico. E, ironicamente, é justamente essa ausência de espetáculo que o torna tão devastador. O narcisista não tem contra o que lutar, não há inimigo externo para culpar. Ele é forçado a olhar para si mesmo e é nesse espelho sem distorção que começa a enxergar as rachaduras. Mas o mais perturbador é que, mesmo percebendo o que está acontecendo, ele raramente admite. Em vez disso, busca desesperadamente reconstruir a fachada, encontrar novas máscaras, novas plateias. Porém, uma vez que o empata retira o alimento emocional, nada mais tem o mesmo gosto. E talvez seja aqui que se esconda a maior verdade de Jung. Algumas batalhas não são vencidas pelo confronto, mas pelo simples ato de deixar de lutar. Esse segundo golpe não fecha a história. Pelo contrário, abre
abre um abismo mais profundo, onde o jogo se torna invisível e onde cada movimento é sentido, mas não visto. E é nesse abismo que a próxima fase começa a se formar, silenciosa, inevitável e muito mais perigosa para quem ainda acredita estar no controle. Há um instante em que a bruma se torna espelho e o que parecia indecifrável passa a devolver um rosto que sempre esteve ali, mas ninguém queria ver. É aqui que o terceiro golpe se instala, sem anunciar entrada, sem pedir palco, o desmascaramento da projeção. Carl Jung nos ensinou que toda máscara exige plateia e todo teatro precisa de luz. Quando o empata deixa de emprestar luz para a persona do narcisista, a sombra que estava atrás do personagem começa a vazar pelo contorno. Não é um gesto ruidoso, é um deslocamento silencioso da consciência. O empata, em vez de reagir à cena, observa o cenário, em vez de buscar significado no outro, passar a rastrear de onde vem a sua própria necessidade de decifrar. E quando a atenção muda de lugar, o script começa a falhar, como se cada fala do narcisista atingisse uma cortina que já não abre. O terceiro golpe não é um ataque, é um espelho estrategicamente posicionado. O narcisista, habituado a projetar o seu vazio como se fosse culpa alheia, a sua crueldade como se fosse defesa legítima, a sua cobiça como se fosse merecimento inquestionável, de repente, não encontra mais a superfície aderente no empata. É como tentar colar papel em vidro molhado, nada fixa. O empata, agora nutrido pelo eixo interno que Jung chama de self, deixa de ser um receptáculo e se torna uma presença que devolve, com quietude, aquilo que o outro lança. Não se trata de responder com moral ou com discursos edificantes, trata-se de não contrair o corpo psíquico diante do jogo. E sem essa contração, a cena perde força, a manipulação perde tração, o feitiço se desfaz. O narcisista sente o desespero microscópico de quem tenta repetir um truque e percebe, tarde demais, que o segredo foi descoberto. Ele eleva o tom, dramatiza, simula feridas, inventa memórias, forja promessas, mas tudo ressoa desafinado porque o empata já não ocupa a cadeira de espectador. É aqui que a projeção começa a operar contra o próprio emissor. Cada acusação vira confissão cifrada, cada ataque revela a falta de estrutura, cada charme escancara a fome. O terceiro golpe, então, é a devolução simbólica de tudo o que não pertence. O empata não engole, não mastiga, não tenta digerir o que recebe, apenas deixa que a entrega volte ao ponto de origem. E quando o pacote retorna, o narcisista percebe o peso do que vinha despachando há tanto tempo. Jung dizia que a sombra não suporta a luz direta por muito tempo. Ela se contorce, se disfarça, inventa corredores. O empata, ao sustentar a própria presença sem ceder ao reflexo condicionado, acende uma luz que não queima, mas revela. E o que se revela é simples, quase infantil. O narcisista precisa de plateia para existir como personagem. Sem plateia, o personagem evapora, e o que resta é uma criança interior faminta, assustada, orgulhosa, incapaz de pedir o que precisa sem transformar o pedido em exigência. O terceiro golpe não humilha essa criança, nem a consola. Ele simplesmente para de negociar com ela. E essa interrupção da transação simbólica é demolidora, porque encerra a economia psíquica que sustentava a farsa. Talvez você se pergunte se esse espelho não fere o empata. E a resposta inquietante é que fere, mas de um jeito bom, como um curativo que puxa a pele para fechar uma ferida antiga. O empata também se vê refletido e enxerga o próprio complexo de Salvador, a própria vaidade silenciosa de querer ser o único que entende, o único que suporta, o único que aguenta. Esse reconhecimento não é uma culpa, é uma libertação. Ao ver a própria sombra de cuidador compulsivo, o empata recolhe de volta a energia que mantinha o carrossel girando. E quando o carrossel desacelera, a música do narcisista desafina de vez. No terceiro golpe, a linguagem se torna campo de batalha e, ao mesmo tempo, caminho de saída. Palavras que antes operavam como ganchos, você não entende, você exagera, você enlouquece, começam a soar vazias, como papéis em branco que não encontram tinta.
O empata talvez responda com menos frases e mais silêncios, mas são silêncios densos, povoados por significado interno. Cada pausa é um não ao condicionamento. Cada respiração é um resgate de território subjetivo. O narcisista tenta preencher o silêncio com ruído, porém ruído não ocupa lacuna de sentido. A lacuna de sentido só se fecha com presença real, e isso é algo que a persona não sabe produzir. Você talvez sinta um tremor discreto aí dentro, agora. Um reconhecimento incômodo de quantas vezes mordeu o anzol, de cenas repetidas, de promessas circulares, de culpas herdadas. Esse desconforto é o coração do terceiro golpe, a percepção de que o laço não se desfaz na superfície da relação, mas no miolo invisível, onde as expectativas se alimentam umas das outras. Jung falaria da retirada das projeções como um rito de passagem. Aqui, esse rito se manifesta quando o empata devolve ao outro o direito de lidar com o próprio destino, e a si mesmo o direito de não ser o cofre onde o mundo guarda a sua disfunção. É duro, é delicado, é profundamente humano. E o narcisista, ele começa a deslizar para dentro de si, como alguém que pisa em areia movediça e acredita que foi o chão que o traiu. Busca novas plateias, tenta reencenar o roteiro, mas algo mudou na sua própria voz. A entonação não convence, o olhar não firma, a narrativa não se sustenta. Sem o espelho dócil do empata, a persona precisa de manutenção constante e, mesmo assim, falha. As máscaras ficam pesadas, a maquiagem derrete, a palavra emperra. O terceiro golpe denuncia a fadiga estrutural do personagem. Ele sempre exigiu mais energia do que aparentava, e agora a conta chegou. Há um paradoxo aqui que vale segurar por mais alguns instantes. O empata, ao parar de oferecer energia, não retira amor do mundo. Ele retira cumplicidade com a distorção. Essa distinção muda tudo. Amar não é concordar com a farsa. Amar não é financiar o delírio. Amar não é virar recipiente de veneno. O amor que Jung vislumbra em sua psicologia não é afeto sentimentalizado. É encontro com o real, com o que é. E o que é, neste momento, é a necessidade de cada um sustentar aquilo que produz. O terceiro golpe, portanto, é um convite duro à maturidade. Fique com o que é seu, eu fico com o que é meu, e veremos o que sobrevive à luz. Talvez agora você perceba por que este golpe não se mede em dias, mas em respirações. A cada encontro, o empata reafirma sem alarde a sua mudança de eixo. A cada provocação, sustenta o próprio centro. A cada cena, escolhe não atuar. E ao fazer isso repetidamente, como quem rega uma planta resistente, ele inaugura uma ecologia emocional onde o narcisista não encontra clima para prosperar. Não é punição, é falta de habitat. Sem oidade interior disponível para hospedagem, o parasita psíquico perde tração e o organismo inteiro começa a se reorganizar. E então, a pergunta que paira como neblina sobre a paisagem: até onde esse espelho pode ir sem se quebrar? O quanto de verdade um personagem consegue suportar antes de dissolver? E o quanto de presença um empata pode sustentar sem recair no seu antigo papel? O terceiro golpe deixa essas perguntas girando, não para torturar, mas para manter vivo o pulso da consciência. Porque é nesse giro, nesse loop maduro, entre ver e suportar o que se vê, que a individuação se move. Não há aplausos aqui, não há final de cena. Há um corredor mais fundo se abrindo, convocando os passos seguintes, onde a luz é mais fria e, justamente por isso, mais honesta. O quarto golpe não se anuncia com barulho, mas com um silêncio que pesa como chumbo. Ele não é um ato físico, nem mesmo uma resposta verbal. É a total remoção da influência invisível que o narcisista sempre exerceu. Carl Jung diria que aqui estamos diante de um momento limiar, onde o inconsciente do empata deixa de se curvar ao campo psíquico do outro e começa a funcionar com autonomia plena. É como se a gravidade tivesse sido invertida. Aquilo que antes puxava para baixo agora perde força, e a energia que mantinha o laço suspenso começa a desaparecer. O narcisista sente, mas não entende. O empata sabe, mas não explica. É um rompimento energético. E ao contrário do que parece, ele dói mais
em quem perde o controle do que em quem o retira. O que torna este quarto golpe devastador é que ele não se limita à interação presente. Ele apaga o impacto de todo o histórico acumulado. Todas as feridas abertas, todas as manipulações enraizadas, todos os gatilhos cuidadosamente instalados pelo narcisista ao longo do tempo começam a perder o efeito. É como se o empata tivesse encontrado a chave mestra para desativar a armadilha mental. E isso não é feito com raiva ou vingança. É feito com um desligamento tão radical que o outro não sabe onde se apoiar. Jung dizia que quando um complexo perde a energia que o alimenta, ele começa a se dissolver. É exatamente isso que acontece. O narcisista sente a sua estrutura emocional ruir de dentro para fora sem que o empata mova um dedo. O quarto golpe também é uma prova interna para o empata. Ele testa se a nova consciência conquistada nos golpes anteriores é sólida o bastante para resistir às investidas mais sofisticadas. Porque é aqui que o narcisista, sentindo o terreno ceder, aciona os recursos mais antigos e eficazes. Apelos emocionais mascarados, memórias felizes distorcidas, promessas de mudança dramáticas. Mas, desta vez, essas estratégias encontram um espaço interno diferente. O empata não está mais reagindo pela carência ou pelo hábito, e sim observando de um ponto de equilíbrio recém-descoberto. É como assistir a um filme repetido demais. Você já sabe a próxima cena, e a previsibilidade retira o poder da narrativa. Para o narcisista, essa previsibilidade é insuportável. Sua força sempre esteve na imprevisibilidade, no efeito surpresa, no caos calculado. Mas agora, cada gesto é percebido antes de acontecer. Cada armadilha é vista antes de ser armada. Isso gera nele um desconforto que se traduz em tensão crescente. O corpo mais agitado, o olhar mais inquieto, a fala mais carregada. Ele sente que está diante de alguém que não é mais a mesma pessoa que ele conheceu. Alguém que viu o bastidor e não se impressiona com o espetáculo. E esse tipo de presença é corrosivo para quem depende da encenação. Jung lembrava que, quando retiramos a nossa projeção de alguém, nós o libertamos, mas também nos libertamos. O quarto golpe é isso em estado puro. O empata deixa de carregar o peso de ser o equilíbrio para o narcisista e, com isso, corta a última rota de suprimento emocional. É um movimento quase espiritual, onde a libertação não vem do afastamento físico, mas da reconfiguração da própria psique. O narcisista percebe que perdeu o acesso a algo vital e não há como reverter isso com charme, intimidação ou chantagem. O vínculo mudou de natureza e a porta que se fechou não tem mais fechadura. Nesse ponto, o narcisista começa a entrar em colapso interno. Ele sente que está perdendo a identidade, porque grande parte dela era sustentada pelo reflexo que o empata oferecia. Sem esse reflexo, ele precisa encarar o próprio vazio. E essa é uma visão que poucos suportam por muito tempo. Ele pode até tentar buscar novos alvos para reconstruir seu senso de poder, mas carrega consigo a ferida aberta deixada pela ausência do empata. E essa ferida não cicatriza fácil, porque não foi causada por um ataque, e sim por uma ausência absoluta, uma ausência que desativa a ilusão de controle. Para o empata, o quarto golpe traz um tipo diferente de silêncio. Não é o silêncio tenso do início, mas um silêncio pleno, quase contemplativo. Ele observa o outro se debater, mas não sente necessidade de intervir. Não há prazer na queda, nem pena pelo colapso. Há apenas a certeza de que cada um precisa lidar com as consequências do próprio enredo. É uma postura que exige força e paciência, porque não se trata de ganhar, e sim de sustentar a integridade conquistada. Jung diria que é aqui que o empata começa a viver a verdadeira individuação, a separação real entre o que é dele e o que pertence ao outro. E talvez o detalhe mais perturbador para o narcisista seja justamente esse: perceber que o empata não o odeia, porque o ódio ainda é um tipo de vínculo, ainda oferece energia, mas a neutralidade, o olhar limpo, a ausência de reatividade, isso é insuportável.
Ele preferiria gritos, confrontos, lágrimas, qualquer coisa que o colocasse de volta no centro da cena. Mas o palco foi desmontado e o empata não está mais atuando. Essa é a morte simbólica mais dolorosa para o narcisista. Morrer no silêncio de quem sobreviveu. O quarto golpe, portanto, não é uma vitória visível. Não há plateia para aplaudir, não há fogos de artifício, não há discurso final. É um fim que acontece no subterrâneo, longe dos olhos, mas cujas reverberações ecoam por muito tempo. É o tipo de golpe que não apenas encerra o ciclo, mas impede que ele se reinicie, porque destrói o solo onde ele germinava. E uma vez que esse solo é transformado, o ciclo não encontra mais onde fincar suas raízes. E assim, enquanto o narcisista se perde em tentativas de reconstruir um castelo que já virou pó, o empata caminha para um território onde o outro não pode seguir. Não porque exista uma barreira física, mas porque a frequência mudou. O quarto golpe muda a frequência do empata, e o narcisista não sabe viver fora do ruído que sempre o definiu. É o ponto de não retorno. E daqui em diante, tudo o que resta é a travessia final, a mais silenciosa e, paradoxalmente, a mais ruidosa dentro da mente de quem nunca imaginou que perderia o controle. O quinto golpe não é apenas o último, é o mais silenciosamente mortal. Ele não vem com a força de uma ruptura abrupta, nem com o impacto visível de um confronto. Ele chega como a madrugada depois de uma tempestade. Não há mais raios nem trovões, mas o que foi destruído permanece irreparável. Carl Jung diria que este é o momento em que o empata não apenas retira sua energia, mas se transforma em algo que o narcisista já não consegue reconhecer. Não é que o empata tenha desaparecido, é que ele se tornou inalcançável para quem ainda vive preso às correntes do próprio ego inflado. Esse golpe não rompe apenas a relação, ele apaga o mapa que o narcisista usava para encontrar a vítima. O que torna o quinto golpe tão devastador é que ele não depende mais do narcisista para existir. Nos golpes anteriores, a dinâmica ainda girava em torno da relação, fosse para resistir, para devolver projeções ou para cortar suprimentos emocionais. Mas agora, o empata deixa de girar em torno de qualquer coisa que tenha ligação com o outro. Ele não está mais na defensiva nem na ofensiva. Ele simplesmente vive. Essa liberdade desconcerta o narcisista porque quebra a última ilusão, a de que ele, de alguma forma, ainda teria influência. O empata não pensa mais no jogo. Não há raiva, não há ressentimento, não há explicações a serem dadas. E é justamente isso que mata o personagem narcisista por dentro, porque retira o único papel que lhe dava sentido, o de antagonista ou centro da história. Neste ponto, o narcisista já não luta pela pessoa do empata, mas pelo sentimento de poder que tinha quando controlava aquela mente e aquele coração. Ele percebe, com um amargo reconhecimento, que não tem mais entrada no território interno do outro. Pode até tentar provocar a distância, usando terceiros ou criando circunstâncias para um reencontro, mas cada tentativa é recebida com a mesma neutralidade serena. O empata não está agindo para provar nada. Está simplesmente ocupado demais, construindo uma vida onde o narcisista não é sequer um personagem secundário. Jung ensinava que a individuação culmina quando deixamos de viver pelo reflexo alheio. E aqui, o empata já atravessou esse portal. O quinto golpe também revela algo perturbador. O narcisista, sem sua fonte habitual de suprimento, começa a sentir o peso de sua própria sombra. Ele percebe que não sabe existir sem se projetar sobre alguém, sem ser a força dominante na narrativa de outra pessoa. E privado disso, é obrigado a encarar um silêncio interno que não conhece. Esse silêncio é diferente do que o empata aprendeu a cultivar. Não é um lugar de paz, mas de vazio. É um abismo onde ecoam todas as vozes que ele calou ao longo da vida, todas as verdades que evitou, todos os sentimentos que ridicularizou. O empata, agora distante, não interfere nesse processo, e essa ausência de intervenção é a condenação final. Para o empata, o quinto golpe não é comemorado. Não há sensação de vitória sobre o outro. Há apenas uma profunda consciência de que uma fase terminou. O empata não precisa contar sua versão, não precisa se justificar, não precisa provar que estava certo.
A própria vida, reorganizada e livre, é a prova silenciosa de que ele não pertence mais àquele ciclo. É aqui que Jung nos lembraria que a verdadeira cura não é destruir o outro, mas recuperar a si mesmo. O narcisista pode até sobreviver, mas o personagem que conhecia como empata deixou de existir para ele. O narcisista, ao perceber isso, passa por uma última tentativa de reconstrução do vínculo. Pode se aproximar com gestos de arrependimento, ou com ataques desesperados, ou até com ofertas de algo que antes parecia impossível. Mas tudo isso cai no vazio, porque o empata já não enxerga essas ações como caminhos de volta, e sim como ecos de um jogo antigo que perdeu sentido. O quinto golpe, portanto, é irreversível. Não há reabertura possível, não há reinício da partida, porque o tabuleiro foi queimado e as peças deixaram de existir. E talvez o aspecto mais doloroso para o narcisista seja que essa destruição não foi feita com ódio, mas com indiferença. O empata não precisa desejar mal nem imaginar vingança. Basta que viva de forma autêntica, conectada ao próprio centro, para que o narcisista sinta o peso do que perdeu. É uma dor que ele não pode curar com novas conquistas, porque não é sobre ter ou não ter alguém, é sobre ter perdido a capacidade de se alimentar daquela energia específica que o empata oferecia. E isso não pode ser substituído, porque não pode ser replicado. O quinto golpe, assim, é mais do que um final, é a dissolução de todo o enredo. Não há mais vilão nem vítima, herói nem salvador. Há apenas um antes e um depois. O empata caminha para o depois, deixando para trás não apenas o narcisista, mas a versão de si que tolerava ser moldada pelo outro. O narcisista fica no antes, preso num cenário que não existe mais, tentando encenar um papel cujo público já foi embora. É a morte de uma história, sem que seja necessário escrever um último capítulo. E quando Jung fala sobre transformação, é exatamente isso que ele quer dizer. Não se trata de mudar o outro, mas de mudar a si mesmo de tal forma que o outro não possa mais te alcançar. O quinto golpe é a materialização dessa transformação. Ele não precisa ser declarado, anunciado ou explicado. Ele simplesmente existe. E uma vez dado, não há retorno possível. A narrativa se encerra, não com um estrondo, mas com um silêncio tão definitivo que nenhum grito poderia atravessar. Há um instante em que percebemos que todos os golpes, do primeiro ao último, não foram sobre ferir, mas sobre libertar. Cada movimento, cada silêncio, cada espelho devolvido, construiu um caminho invisível que nos trouxe até aqui. E agora, neste ponto, já não se trata mais de empata ou narcisista, de vítima ou algoz. Trata-se do que restou depois que as máscaras caíram. Carl Jung diria que é nesse vazio, nu e desprotegido, que a verdadeira vida começa a respirar. O que antes era tensão agora é um campo aberto, mas não vazio. É fértil. Nele, tudo o que foi arrancado pelas raízes pode finalmente dar lugar a algo que nasce por vontade própria, não por imposição. O empata, antes refém das correntes invisíveis, caminha com a certeza de que não precisa mais se curvar para existir. E o narcisista, mesmo à distância, carrega a memória dessa ausência como uma cicatriz que não fecha, um lembrete de que nem todo palco é eterno. Talvez você sinta agora uma mistura estranha de alívio e melancolia. Isso acontece porque todo fechamento verdadeiro carrega um luto. Luto pela versão de si que acreditava que precisava sustentar o outro para merecer amor. Luto pelo tempo que se foi, pelos dias em que a luz parecia mais distante, mas também a gratidão, não pelo sofrimento em si, mas pela clareza que ele deixou. É a ferida transformada em janela. E se a jornada até aqui pareceu dura, é porque ela foi. O processo jungiano de individuação não é suave nem indulgente, é lapidação. Cada golpe não foi apenas contra o outro, mas contra as próprias ilusões. Cada retirada foi uma devolução para si. Cada silêncio foi um pacto íntimo de não mais abandonar a própria alma. Agora resta a pergunta, que não precisa de resposta imediata. Quem você é quando não está mais no reflexo de ninguém?
Essa é a pergunta que ecoará nas noites calmas e nos dias mais simples. Porque viver sem ser definido pelo outro não é apenas liberdade, é também responsabilidade. E é nessa responsabilidade que se encontra o verdadeiro poder. A imagem final não é de um embate, mas de um horizonte. O empata, de costas para o cenário antigo, caminha em direção a um campo que não conhece, mas que reconhece como seu. O sol, ainda tímido, rompe a neblina. O som do próprio passo é o único aplauso necessário. E em algum lugar distante, o eco de uma porta que se fechou para sempre ainda vibra no ar. O narcisista talvez continue a buscar novas narrativas, novos alvos, novos enredos, mas algo nele mudou para sempre, mesmo que nunca admita. Porque o silêncio que o empata deixou não é ausência comum. É um espelho invertido que um dia ele pode ter coragem de olhar. Até lá, seguirá prisioneiro de um roteiro que já não engana quem aprendeu a ver o bastidor. E você, que caminhou por cada camada desta travessia, sabe que algo mudou aí dentro. Talvez não consiga colocar em palavras agora, talvez nem queira, mas em algum momento, sozinho, vai se lembrar de uma frase, de uma imagem, de uma sensação que nasceu aqui. E vai entender que não há retorno. Porque quando a consciência desperta, a sombra já não pode fingir que é luz. Se este eco encontrar abrigo em você, deixe que ele se expanda. Compartilhe-o, não para espalhar minha voz, mas para que outros encontrem a sua. Comente, não para debater, mas para deixar um rastro da sua própria travessia. Inscreva-se, não por hábito, mas para continuar cultivando este espaço onde as palavras não são apenas ouvidas, são sentidas, e que ao fechar este ciclo, você carregue consigo a verdade que Jung sussurra por trás de cada golpe. Ninguém pode roubar de você aquilo que você já não oferece.